Estou live! A louca do grito nos inícios de cada live. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal começar a chegar, o Instagram começar a avisar o pessoal que a gente está online aqui. E enquanto isso, eu vou já avisar o pessoal aqui também, na minha lista de transmissão. O pessoal gosta que eu aviso por aqui. A Fúvia já está aqui, o Rafa, bem-vindos. E hoje eu lembrei de ligar o cronômetro aqui, que eu sempre fico perdida no horário. Oi, Su também já está por aqui. Carlinda também está, a nossa convidada. Então já vou adicionar ela aqui. Cadê o botãozinho mágico? Doug, Fanny, Marilda, bem-vindos. O pessoal tá chegando. Cadê o botãozinho? Débora, bem-vinda. Aê! Fala com a gente. Sala de bate-papo. Tempos modernos, né? Antigamente a gente só podia conversar se estivesse presencialmente. Agora. Oi, Oi, Carlinda, oi, tudo minha bem? querida, tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Eu sempre falo que é uma aventura fazer essa transmissão. Então, É, obrigada por ter topado essa aventura e ter topado falar sobre um assunto tão importante aqui com a gente. com certeza, Fábia. Você é uma querida, você é uma pessoa que sempre transmite para a gente conhecimento. E foi uma honra para mim receber esse convite e poder participar aqui com você. Nós mulheres, né? Você não, você já é uma pessoa que já está acostumada com os vídeos, com falar muito, né? Ser essa jornalista top que eu conheço, mas é um prazer enorme, né? Participar, essas nossas convidadas que estão entrando também, deixo um carinho muito grande e vai ser uma live muito legal, muito legal. Já Temos está muita sendo, informação. Carlinda. Ó, tem Já uma está amiga minha que sendo. passou aqui que se chama Vivi, passou aí. Oi, Vivi, bem-vinda. O Vital Isso. também, Luciana. A gente vai comentando aqui conforme o pessoal vai chegando. Tem uma E pessoa muito Carlina, especial, Fábia, que acompanha as suas lives, que eu gosto muito também, a Débora. ai, a Débora é uma linda, uma querida, uma maravilhosa, que Isso realiza um mesmo. trabalho muito importante também lá em Francisco Morato, né? Que Ela e a bacana. Renata Ceni têm sido exemplares, né? Exemplares, né? Serviço árduo, mas liderando com tudo. É isso aí, a Regiane também chegando, a Elisa, bem-vindas. E Carlinda, vamos já começar nosso bate-papo, então? E eu queria Vamos. começar bem pelo básico, assim. Talvez para algumas pessoas seja básico, para outras pessoas não, mas eu queria entender o conceito de impacto social. O que é um impacto social? Como que a gente identifica que uma ação é capaz de trazer transformação para um grupo de pessoas, seja um grupo pequeno ou grande mesmo? Fábia, na minha experiência, eu vou sempre falar das minhas experiências, né? Porque eu sempre gostei de ações sociais, trabalhos sociais. A minha vida inteira, desde criança, foi vivenciando essa ação social. Então, eu vejo assim: o impacto para mim é uma ação positiva, é uma transformação, é um olhar positivo. Por quê? Quando você chega nas comunidades, quando você chega no individual, quando você conhece pessoas realmente que estão vulneráveis, você tem que ter esse olhar. Porque você já chega e as pessoas elas estão o quê? Entristecidas, elas estão passando vulnerabilidade, problemas muitas vezes em casa, com o filho, com o marido, com tudo isso. Então, eu acho que esse impacto de início já tem que ser um olhar positivo. O sorriso, a alegria, você levar uma palavra de vida, sabe, para a pessoa, dizer para ela que ela vai conseguir. Então, para mim, o impacto maior é esse, é você já chegar chegando, sabe? E com pequenas ações, né? Que eu acho que Sim, não muitas vezes precisa. a gente pensa assim, ah, eu quero salvar o mundo, mas a gente sozinho não consegue salvar o mundo. Mas às vezes uma pequena palavra positiva, como você mesmo disse, salva o mundo de uma pessoa, né? Salva o dia Porque dela. a pessoa que está triste, Fábia, o que é que acontece? Ela está ali como perdida, ela não sabe o rumo a tomar. E às vezes uma palavra, uma simples palavra, muda aquela pessoa. O abraço. Quantas e quantas pessoas
que marcaram, né? Hoje a gente está nesse isolamento social, mas ainda isso aqui, ó, isso já fala muito, né? Nada Às vezes, substitui, né? teve outra coisa também, você sair e perceber as pessoas. As pessoas precisam isso, que nós venhamos percebê-las. Porque às vezes a pessoa está lá sozinha, está isolada, está passando dificuldade e ninguém sabe. Então, quando você chega nesses lugares, que você já vai com esse olhar, que eu digo que é um olhar de transformação, né? Aquele olhar bom, você vê logo uma reação diferente de como você é recebida pelas pessoas. Uhum. E já que esse é o tema da noite, né, esse tema do nosso bate-papo, por que a transformação social deve ser considerada uma missão de todas as mulheres? Claro, dos homens também, mas aqui a gente conversa especificamente com as mulheres, né? Por que todas Claro, as mulheres devem considerar o trabalho social como uma missão que elas também deveriam exercer? como bem você falou, a missão é para todos, né? Nós recebemos uma missão e essa missão é para todos. Só que nós temos que ter o quê? A gente tem que ter, por trás dessa missão, compromisso. A gente tem que ter, por trás dessa missão, foco. A gente tem que ter, por trás dessa missão, que você está indo ali a favor de uma pessoa que precisa de ajuda. Então, você tem que estar bem com você mesma, você já tem que sair de casa muito bem organizada, porque, claro, você empresta um pouco também do seu tempo. Talvez muitas pessoas pensam que para você fazer uma ação dessa social nessa missão, é algo que você gasta muito tempo. Não! O importante é você primeiro se organizar dentro da sua casa, porque a partir do momento que você sai dali, você vai encontrar com todo tipo de pessoas. Então, tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão querer que você tem que prestar os seus ouvidos para ela. Então, assim, eu acho que essa missão tem que ser de forma realmente voluntária, algo que está dentro de você. Porque eu me lembro, Fábio, desde criança, eu já tenho esse amor pelo próximo, né? Eu venho de uma família onde meu pai me ensinou isso. Então, assim, esse olhar para uma pessoa que precisa de ajuda é muito importante. Então, essa missão tem que estar primeiro dentro de você, para a partir daí você tornar essa missão em ação. Mas eu digo assim, que o primeiro passo é você sair bem dentro da sua casa. Para eu sorrir, para eu me sentir livre, eu tenho que deixar bem o meu esposo, bem a minha filha, bem os afazeres da minha casa no dia a dia. Eu tenho que deixar tudo organizado para quando eu sair dali, realmente eu estar o quê? Livre para aquela pessoa que eu sei que está precisando muito mais que eu de ajuda. Uhum. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Augusto. Obrigada, Augusto, por acompanhar aqui a gente. O J. Augusto, que estava com a gente ontem também, ele está falando aqui a questão atitudinal individual para com o próximo em estado de vulnerabilidade social. Não sei se eu entendi muito bem, Augusto. E deixa eu ver aqui, a Helena Custódio de Osasco está aqui também, bem-vinda. A Débora aqui está falando, não podemos abraçar mais, mas podemos ter gestos de carinho. Isso, à distância, a gente usa a internet, o virtual, né, para E eu se vejo assim, manter próximo, né? e até mesmo com a realidade que a gente está vivendo hoje, vai existir essa mudança, né, Fábio? A gente tem que ser muito realista, porque o momento não é a questão do abraço em si, mas existem outras formas também de abraço. Existem também outras formas de você se chegar até uma pessoa. As próprias palavras, o olhar. Hoje eu estava pensando, a gente coloca uma máscara onde a gente protege a boca e o nariz, mas nós temos os olhos, nós temos os ouvidos, nós temos até mesmo, sabe, um pouquinho, encostar na pessoa. Tem maneiras também. E isso traz leveza para a pessoa, né? Porque quando a gente imagina assim, porque o povo brasileiro, ele é muito assim, ele é alegre, é um povo realmente. A gente estava vivendo isso. Eu mesmo gosto muito de abraçar. Quando eu recebo e dou um abraço, é muito gostoso, porque é sincero, é verdadeiro. Então, claro, mas o momento não está propício a isso, porque nós temos que nos cuidar. Mas nem por isso a gente tem que deixar ter medo, deixar o medo entrar para nos afastar das pessoas.
porque existem muitas formas. Quer ver uma coisa bonita? Quando eu estava aqui, logo no início do isolamento social, achei muito bonito. Uma pessoa que me conhece, ela foi lá, mandou bordar uma toalhinha com o meu nome e o nome do meu esposo. E chegou aqui na porta de casa, ela só fez essa ação. Por quê? Meu esposo é uma pessoa que precisa de mais cuidado, ele está acima de 60 anos, então, de fato, ele está no isolamento social. Eu ainda saio com muito cuidado, mas eu cuido muito ao entrar em casa, tudo isso. Mas olha só a ação, entendeu? Ela pegou uma toalhinha dentro da realidade dela, colocou ali, bordou, coisa mais linda. Quando eu recebi aquilo, ainda por cima, me mandou uma carta escrita, sabe? Dando assim palavra de força, palavra de Coisa ânimo. tão rara hoje em dia fazer uma carta à mão, né? Fábia. Pois é, então assim, existe várias maneiras de você estar sempre com o próximo, né? Nessas ações. É isso aí. Deixa eu ler aqui que eu acho que o Augusto me respondeu. São as atividades individuais que farão a diferença, com certeza. É A isso Vivi aí. falando, o povo brasileiro é um povo que utiliza o toque, é um povo caloroso, com certeza. E aí a gente que está acostumado, às vezes é um desafio ficar sem isso, sem esse calor humano, mas é um período que vai passar, né? E a Tudo Elisa passa, falando aqui, compaixão, olhar com paixão. A outra pessoa, com certeza. com certeza, tudo é válido, sabe? Eu acho assim, a partir do momento que você tem coisas boas dentro de você e você expressa isso, né, de qualquer maneira, não importa. Quem está precisando, ela vai receber e vai se sentir grata por isso. E Carlinda, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, as suas experiências com o trabalho social, os projetos que você já participou, está participando atualmente. Compartilhe um pouquinho com a gente. Minha história. Minha história, você sabe que eu sou do sul da Bahia, né? Uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade assim de pessoas generosas. Minha família é uma família muito grande, Fábio. Essa semana eu estava falando com um primo meu e perguntei assim, vem cá, quantos participantes tem na nossa família pelo meu sobrenome Tinoco, né? Ele virou Hum. para mim e falou assim, prima, eu estou terminando de fazer a nossa árvore genealógica. Nós temos 389 membros. Você imagina, Uau! é uma família muito grande, né? Então, assim, Aham. então eu trouxe muitas coisas boas da minha infância, da minha adolescência. Eu me perdi um pouco no sentimento, na vida sentimental, por inexperiência, né? Mas eu venci também essa trajetória um pouco mais na frente. Mas assim, trazendo para o lado social, o que eu aprendi isso? Desde a minha infância, eu era líder em casa. Por quê? Eu tinha 4 irmãos. Então, esses 4 irmãos, eles cuidavam muito de mim, mas tudo que acontecia dentro de casa era eu que dividia, era eu que cuidava, eles me ouviam. Então, assim, foi uma vivência muito linda da minha história desde criança. E depois, claro, na minha maturidade, passando um certo tempo, eu saí da Bahia e fui morar no Rio de Janeiro, né? Eu tinha um sonho, Fábio, de fazer comunicação social, porque na minha cidade, na época, só tinha jornalismo, mas era comunicação social. Então, eu fui atrás desse sonho, estava um pouco confusa, um pouco entristecida, mas recebi essa proposta e fui morar no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, comecei a faculdade de comunicação social, cheguei a fazer 2 anos, mas por uma decisão minha e pessoal do meu marido, hoje ele é pastor, eu sou uma missionária, então nós começamos a fazer um trabalho missionário. Deixei a faculdade e fui embora para o mundo, né? Aí conheci os Estados Unidos, fui para Nova York, Miami, fui para Espanha, fui para o Chile, fui para a Argentina várias vezes, mas tudo que eu fazia estava ligado à ação social. Porque esse trabalho é um trabalho muito amplo, não de um grupo só, mas de vários grupos. Então, como eu sempre fui, desde criança, comprometida com o próximo, então, quando me entregavam uma missão, geralmente sempre eu trabalhei com mulheres, né? Com mulheres.
Então ali eu pegava com toda a força, eu ia com tudo, eu me entregava, eu desenvolvia esse trabalho. E aí foi quando eu cheguei aqui no Brasil, depois de muitos anos, né? Porque eu vivi até minha filha tinha 14 anos, vivi muito tempo lá fora. Eu estou há 16 anos aqui em São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu recebi um convite para trabalhar em um projeto com mulheres, que se chama Projeto Raab, que você conhece bem, é contra a violência doméstica, o abuso. E esse trabalho me trouxe uma experiência muito grande. Por quê? Eu nunca passei por violência doméstica. Mas quando eu recebi esse desafio, eu não tive medo. Eu encarei a situação, comecei a ler a Lei Maria da Penha, comecei a me jogar na leitura para entender o que acontecia com essas mulheres. Mas o melhor de tudo isso, do trabalho de uma mulher, quando ela quer mesmo liderar, quando ela quer ter um projeto de vida, é você não ter medo, porque a prática te ensina muito, né? Quando você se dedica, quando você de fato se entrega àquilo que você está fazendo. Então foi o que aconteceu comigo. Comecei a cuidar de muitas mulheres. Passei 7 anos cuidando desse trabalho a nível nacional e alcancei também alguns países com esse trabalho, né? Então comecei do zero, Fábio. Sabe o que é zero? Você assim dormir e acordar e pensar nas mulheres que sofrem violência doméstica, familiar e abuso. E assim Deus foi me capacitando, foi me dando essa autonomia, essa segurança, porque hoje você está vendo eu aqui com você, mas eu era ainda uma pessoa insegura dentro de mim. Porque você imagina, eu saí de uma cidade muito pequena, mas graças a Deus, minha mãe sempre foi uma mulher muito atualizada e também líder. Minha mãe ficou viúva muito cedo e cuidou dos 5 filhos após o falecimento do meu pai. Então, o que é que ela me mostrou sempre? Uma mulher cheia de vida, uma mulher que não tinha preguiça para nada, uma mulher batalhadora, uma mulher que nos educou muito bem, uma mulher que era líder nas finanças. Hoje eu te digo, olha, minha mãe está com 85 anos de idade, ela cuida de uma fazenda, ela administra uma fazenda, ela dirige sozinha. Se ela precisar ir para o médico, ela pega o carro e muitas vezes ela se interna sozinha quando ela precisa. Então, assim, eu Uau, sempre que vi... independente, né? independente. E eu vi esse exemplo da minha mãe. Então, quando eu tive essa oportunidade nessa vida missionária que eu tenho, então isso para mim foi muito gratificante, porque eu sempre, em 32 anos, eu sempre me dou com as pessoas. Eu estou sempre do próximo, ao lado do próximo, ouvindo suas dificuldades e alimentando ele com o meu manual da fé, que é a palavra de Deus. Então, o que aconteceu com o projeto Raab? Desenvolvemos esse projeto, hoje ele está nacionalmente em alguns países, hoje nós temos uma nacional, mas eu continuo cuidando do projeto Raab aqui em Guarulhos, né? Eu moro aqui na cidade de Guarulhos, então eu continuo também cuidando de todos os blocos aqui do projeto Raab, onde tenho muita coisa para falar, muita experiência, porque aí entra, Fábia, o emprestar os seus ouvidos ao próximo. É uma coisa que hoje, com essa tecnologia, com esse avanço, com essa correria, as pessoas não têm mais tempo de emprestar um pouquinho o seu ouvido. Hoje, quando eu estava aqui, olha, eu já saí, já voltei, você até falou para mim, ai, Calto, porque eu li a sua mensagem, mas a correria é tão grande entre casa e responsabilidade fora, que eu faço tudo é tipo assim, cronometrado. Meu horário é todo e eu alcanço, eu consigo. Então, é muito prazeroso você poder emprestar um pouco dos teus ouvidos, que essa foi a maior experiência que eu tive e tenho nessa vida que eu já te falei que eu vivo, que é a vida missionária. É cuidar todos os dias do próximo. Então, olha, eu recebo telefonemas, eu respondo WhatsApp, eu sou uma pessoa que estou sempre... Meu telefone de ajuda para as pessoas, ele fica ligado 24 horas, ele dorme em cima da minha cabeceira. Se uma mulher que foi violentada, uma mulher que sofreu abuso, uma mulher que quer falar, né? Porque muitas pessoas conhecem o Projeto Raab, meu telefone está na minha cabeceira do meu quarto. Porque eu vou levantar, porque eu tenho um sono muito bom.
eu durmo muito bem, mas eu tenho um sono muito leve para as necessidades. Então, isso me faz uma pessoa propagar que a mulher pode tudo quando ela é organizada, quando ela é comprometida, quando ela tem um relacionamento bom dentro da sua casa, porque para mim isso é o principal. Eu estar cuidando primeiro dos meus e depois me doar do jeito que eu gosto, que é cuidar das pessoas. E Carlinda, para quem não conhece, para quem está ouvindo falar pela primeira vez do projeto Raab, o que ele significa, essa palavra, Raab? Olha, Raabe, ela vem da palavra, do Manual da Fé, que é a palavra de Deus, né? Raabe é uma mulher que tem uma história de superação maravilhosa, porque ela foi uma ex-prostituta. Então, ali, na oportunidade da fé, ela ajudou pessoas para levar... primeiro, ela acolheu espias na casa dela, né? Para uma missão de estratégia do povo de Israel. Então, Raabe foi essa mulher corajosa, né? Porque ela vivia em um lugar fechado. Você sabe que antigamente, hoje não, a gente, quando fala das trabalhadoras do sexo é diferente. Antigamente, a cidade, elas ficavam na parte mais alta. Então, assim, era um lugar muito fechado. Mas ela acolheu esses dois espias, né? Que eles foram com uma estratégia para conhecer a terra prometida, né? Então, o que Raabe fez? Quando ela acolheu, eles fizeram com ela uma proposta, que quando eles retornassem para tomar essa cidade, que ela e a família dela ia ser salva. Tanto que eu não sei se você percebe, nós usamos um lencinho vermelho do projeto Raabe. Então, nesse lugar que ela vivia, na janela, ela colocou essa fita vermelha. E quando entendeu? Que lindo o significado! Quando esses espias voltaram, juntamente com todo o exército, aquela família foi cuidada. Ela foi escolhida por essas pessoas que ela ajudou. Ou seja, tipo assim, ajudou o próximo, né? E ela mesma foi ajudada. Então, lá na frente, a história da Raabe, ela chegou a ser esposa até de um rei, né? Raabe deixou de ser aquela mulher que tinha suas fragilidades, se tinha suas necessidades, porque na história de Raabe não conta minuciosamente por que ela foi levada àquela vida. Mas como a gente aqui, que a gente é do Projeto Raabe, a gente conhece muito bem o perfil também dessas pessoas que muitas vezes não tem referência em casa, muitas vezes vem de um lar destruído. Então, Raabe, o que ela fez? Ela casou depois e mudou a sua história, ela mudou a sua história, entendeu? Ela teve essa oportunidade quando ela saiu daquele lugar onde ela estava prisioneira e foi para um lugar onde ela conheceu também a fé, né? Porque nesse lugar, na verdade, ela já ouvia, mas quando ela saiu daí, que ela foi resgatada, ela conheceu a fé e mudou toda a sua história, porque aí ela conheceu o soldado, que aí é outra história que a palavra de Deus conta, mas é muito bacana. Então, nós fizemos do símbolo da Raabe esse lenço que a gente usa vermelho no projeto Raabe, né? Para simbolizar essa história de superação, né? Que nós podemos, e você vê, ela teve a salvação com um fio de escarlate vermelho na janela. Olha só. Né? Gente, que história linda, que história linda, E eu a estava história de vida dela. nesse isolamento social, nessa pandemia, eu estava até vendo também algumas ações que estão fazendo, né? Eu vi até nas redes sociais de um rapaz que ele conta, coloque um pano branco na janela. Quando você vê alguém com pano branco na janela, essa pessoa está precisando de ajuda. Eu achei muito interessante também. Porque assim, se a gente for comparar as histórias, ela também teve essa oportunidade através desses espias que a salvou, né? Nossa, linda a história. E a Bíblia, ela é repleta de personagens femininas fortes, inteligentes e que por muitas vezes ocuparam um cargo de liderança ou influenciaram aqueles que eram, né? Não, É muito influenciaram, lindo. né? É muito bacana.
Eu quero ler dois comentários aqui que eu separei, dois comentários parecidos. Um é da Carla, falando assim: sou prova viva da Dona Carlinda. Sempre serei grata por todo o cuidado e amor que teve comigo. Essa, E se eu tem um falar, eu comentário, choro. e tem o comentário da Vivi. Sou fruto do trabalho da DNA da Dona Carlinda. Superei a violência doméstica, a depressão e hoje sou uma líder. Que lindo. Tenho minha empresa, sou mantenedora do meu lar. Sou feliz demais. Que lindo esses depoimentos. E Carlinda, eu ia perguntar justamente isso, né? Para você compartilhar das suas experiências, qual foi a história que mais te impactou? Qual foi a maior história assim de transformação que você acompanhou, que foi fruto dos projetos sociais que você participa? Olha, eu tenho muitas histórias, né? Tanto do lado assim positivo, como do lado que eu tive que ter inteligência para saber administrar algumas histórias. Mas dentro de tudo que se falou, Fábia, para mim é muito forte quando eu vejo uma mulher, como se chama? Mutilada. Eu recebi Hum. muitas pessoas mutiladas, né? Muitas mulheres, quando sofrem abuso, jovens principalmente, é um canal muito triste que é a mutilação. Então, assim, eu tenho histórias muito bacanas, assim, de que chegaram, assim, mas toda cortada, com os braços todo cortado, assim, diante dos meus olhos. E ali, Fábio, eu tive que ter uma paciência muito grande. Primeiro, porque era uma pessoa muito jovem. Segundo, ela não tinha estrutura nenhuma dentro de casa. Então eu tive que ser eu tive que ser irmã, eu tive que ser mãe para ela, muitas vezes arcar com algumas necessidades, porque ela saiu de casa, foi através de um abuso, saiu de casa, foi morar sozinha, mas sem condição nenhuma. Então uma pessoa assim totalmente perdida, perdida. Então ali, claro, aí começa o trabalho do projeto Raab, que é emprestar os ouvidos, é você ficar ali pelo menos o mínimo de 40 minutos ouvindo essas pessoas. E dali você ter assim muita sabedoria para orientar, para instruir, para mostrar o que está escrito na palavra de Deus, para que elas também tenham esse manual de fé para desenvolver a parte tanto emocional como a parte espiritual. Então, assim, foi um trabalho, Fábia, que eu levei muito tempo, mas hoje trabalha, hoje já tem o convívio familiar de volta, e tem frutos daqueles anos que eu passei cuidando delas. A Vivi mesmo, que fez esse comentário agora, também foram muitos anos, mas hoje é uma líder, é uma empreendedora. Tenho também, me lembro de um caso da Edileuza, que era do interior também, se eu não me engano, da Bahia também. Ela era criança, aliciada, foi abusada, ela teve problema também de violência doméstica, era uma pessoa muito desacreditada. Mas é outra pessoa que hoje é empreendedora, hoje ela faz pães maravilhosos. Então, assim, esse é o salário, o meu salário é esse. É ver essa vida transformada, é ver essa pessoa indo para frente. Por quê? O que acontece com a violência doméstica, o abuso ou qualquer situação difícil que uma mulher passa? Muitas vezes ela fica presa àquela situação. Então, se ela não tem o apoio da família, se ela não trabalha, se ela não tem assim... Porque quando você está no sofrimento, você não tem muita cabeça para pensar. Muitas vezes você fica ali como naquela água parada. Aquela água parada que você não sai dali. Mas a partir do momento que a pessoa recebe um estímulo, recebe uma força, recebe um abraço, e a gente incentiva que ela consegue, que ela pode, daqui a pouco ela anda com as suas próprias pernas. Você vê, faz muito Então, tempo que eu não vejo a Edileuza, faz muito tempo que eu não vejo a Vivi, faz muito tempo que eu não vejo a Amanda, mas são pessoas que ficaram marcadas na minha vida, porque foram pessoas que eu tive que trabalhar muito, muito, para que elas enxergassem que elas têm valor. então, o serviço social faz parte desse processo também, a parte da cura psicológica, cura emocional, a parte de empoderamento, né? Porque às vezes as Tudo mulheres, isso. às vezes uma simples palavra negativa já deixa ela para baixo, já faz ela perder noção do seu próprio valor, né? E aí o projeto vem para Não, fazer com que ela voltando para o recupere projeto, isso.
ele tem um curso que é muito bacana, que ensina muito sobre as referências, porque muitas vezes nós passamos dificuldades, né? Para o que eu sou hoje, eu também tive minhas dificuldades. E quando nós começamos a parar, dar um tempo para nós mesmas e ver as nossas referências, que tipo de referência? Referência da infância, referência da adolescência, referência de trabalho, referência de tudo. Quando você se pega nessa situação, o que é que acontece? Você começa a se enxergar. O Projeto RAB tem esse curso que se chama Autoconhecimento, que você começa a se enxergar de dentro para fora. Por quê? É muito fácil, Fábio, eu enxergar os defeitos das pessoas, de terceiros, mas eu nunca paro para me enxergar, para olhar minhas atitudes, meus comportamentos, minhas reações, minhas ações. Então, quando eu tenho essa oportunidade de me autoavaliar, de me autoconhecer, é o momento que eu começo o quê? A ficar mais sensível a mim mesma. Quer ver uma coisa? É a Carlinda quando fala. Tudo que eu estou falando com você aqui agora, eu estou me ouvindo. Então, isso é muito gostoso, porque amanhã, se eu falei alguma coisa que não foi legal, eu vou reconhecer. Porque eu me conheço, eu me escuto quando eu falo. E hoje está tudo muito acelerado no mundo. As pessoas estão muito corridas, parece que não tem tempo para nada quando ela chega em casa. E nós mesmas, porque muitas vezes eu queria que o dia para mim fosse 48 horas. Porque 24 horas para mim, eu digo para você, eu durmo 6 horas, 7 horas. Eu não durmo mais que isso. Mas esse sono me alimenta. Mas o que é que acontece? Todo tempo eu estou me observando, eu estou vendo minhas reações dentro de casa, porque eu ajudo meu esposo, ele também precisa de mim. Então eu tenho que estar o quê? Atenta a tudo para eu não ter reações contrárias ao que eu falo. Então, o que eu falo é o que eu vivo. E é isso que as É pessoas... viver o que prega, né? Me prega, isso aí. Se eu falo, eu estou vivendo isso, eu tenho que me perguntar, Fábio. A gente tem que se perguntar, a mulher principalmente. Porque a mulher, o cérebro é como uma anteninha, ó. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Eu digo para você, meu Deus, às vezes eu paro e digo assim, graças a Deus, quanta força interior que eu tenho, porque eu já fiz tanta coisa, e se você me chamar meia-noite, 1 hora da manhã, se precisar de mim, eu vou ter força para levantar e ainda te ouvir. Então, por que que isso acontece? Porque eu me percebo, eu me corrijo nas minhas ações e reações. Então, isso é bom porque te traz o quê? Paz, traz leveza dentro de você. Você bota a sua cabeça no travesseiro, você dorme. Isso é muito bom. Eu vou ler dois depoimentos aqui também. Olha que legal, da Martinha falando, eu também, dona Carlinda, dona Carlinda me ajudou muito a crescer e hoje sou uma voluntária. E a Bruna falando, eu também sou fruto da dona Carlinda. Eu agradeço por tudo que ela fez na minha vida. Obrigado por tudo, eu te amo. Ai, que lindo! É Ai, tão que lindo. bom, Eu né? mando um beijo Receber para esses todas elas, porque depoimentos. elas sabem que eu sou apenas um instrumento daquilo que eu também recebi. Um dia também eu estive um pouco de cada uma delas, mas eu procurei o quê? Me corrigir e me curar. E quando nós somos curadas, nós temos essa capacidade de querer passar isso também para o nosso próximo. E isso é muito gostoso também de ouvir, porque são pessoas que, olha, foram 7 anos e hoje eu estou em outro município. Mas é muito bom a gente saber que a gente, aonde passou, a gente deu frutos, né? Frutos que hoje, elas também, eu tenho certeza que cada uma delas também vão poder ter condições de ajudar outras pessoas, né? Como um dia também eu fui ajudada. E Carlinda, para a mulher que quer começar a fazer um trabalho social, mas ela não sabe por onde começar, ela não sabe quem procurar, como que ela consegue identificar também qual tipo de trabalho voluntário ela deve fazer ou não? Que Ah, dicas que você dá? bem, a dica que eu dou em primeiro lugar é que ela tem que estar bem com ela mesma, como eu já falei desde o início, né? Depois, essa pessoa tem que procurar, Fábia, um grupo de voluntariado, né?
de acordo com a causa que ela vai, com a missão que ela recebeu. Porque é muito importante também, porque uma andorinha só não faz verão. Carlinda não Tem faz que unir nada forças, sozinha. né? Nós temos que ser líder, mas nós temos que ter também um grupo de apoio, um grupo que tenha o mesmo objetivo, que tenha o mesmo olhar. Esse grupo também tem que estar bem com ela mesma, porque você não vai levar o que você não tem. Eu nunca levo o que eu não tenho. Se eu não estou bem dentro da minha casa, você pode ter certeza que naquele dia eu não vou sair. Então, a gente tem que levar o bem que está dentro de nós para as pessoas. Então, acho que a primeira coisa é ela estar certa do que ela quer fazer, mas estando ela primeiramente bem. Depois, no voluntariado, você buscar a equipe, o voluntariado. Isso é muito, mas muito importante, porque esse foi o trabalho do Projeto RAB na minha experiência. Sem o voluntariado, nada acontece. Então, quando você tem o voluntariado, e ali você tem que o quê? Aí, a partir do momento que você tem o voluntariado, você tem que ter o olhar também para as voluntárias. Por quê? Elas também vai chegar um momento da vida delas também que ela vai precisar de você. Então, você tem que estar sempre comprometida com o voluntariado, sempre passando uma palavra de incentivo, sempre mostrando para elas a dificuldade das pessoas que estão passando. É um grupo que vai estar unânime. Uma coisa que eu sempre trabalhei no projeto foi isso, sempre, a minha fala desde o início. Nós temos que ser unânimes. Por quê? Mulher, ela tem muitas antenas, ela fala muito. Mulher, ela tem que ter, ela assim, ela olha para outra mulher de forma talvez não muito boa. Então, assim, para mim, o meu olho é a minha luz, né? É a luz do meu corpo. Então, se o meu olho é bom, todo o meu corpo vai ser luz. Então, eu tenho que ter um olhar bom todo o tempo, porque isso vai fazer a diferença no voluntariado. Então, olha, eu digo para você, em 7 anos, eu só tenho que agradecer, quero até aproveitar essa oportunidade, a todo o voluntariado que eu tive assim, a oportunidade de estar perto no projeto Raab. Porque esse voluntariado, ele me ensinou também, ele também me ensinou. Mas o comprometimento, esse carinho, esse amor, essa atenção, essa disposição, porque outra coisa importante do voluntariado, não é você apenas delegar, é você fazer, você ir na frente de tudo. Então, eu posso dizer que todo voluntariado que eu participei, eu sempre estava à frente juntamente com a equipe. E isso é muito importante, porque isso traz confiança tanto para você quanto para a equipe. Porque se surge no momento alguma necessidade, como nós estamos tão afinadas, você acaba o quê? Você acaba resolvendo aquela situação que muitas vezes você vai saber depois. Então é muito bacana isso, você ter esse olhar do voluntariado. É o primeiro olhar para mim como segredo, que eu não digo nem que é um segredo, mas é uma virtude, é o voluntariado, primeiro. E Carlinda, a gente viu aqui o depoimento, acho que foi da Carla, se eu não me engano, que ela foi atendida pelo projeto e hoje ela é uma voluntária também. Então vamos falar um pouquinho sobre dores, sobre traumas, sobre Isso. superações, né? Como que uma mulher consegue... Qual que é o caminho? Acho que a pergunta é essa. Qual que é o caminho para a mulher transformar uma experiência negativa que ela teve numa missão, num trabalho social, numa ajuda que ela pode oferecer para outras pessoas também, que estão passando pelo mesmo problema, né? Você falou de uma pessoa muito importante. Eu vou te contar a história para você entender um pouco e para as pessoas também que estão nos ouvindo, porque Carla foi uma pessoa que eu acolhi na minha casa. Quando Carla chegou na minha casa, era uma pessoa desacreditada. Por quê? Ela, de infância, ela foi adotada. Né? Hoje eu posso falar claramente sobre a vida dela, porque hoje ela é uma moça resolvida, ela trabalha, ela saiu da minha casa muito bem, foi por opção dela, porque hoje ela está noiva, está prestes a casar, mas foi uma pessoa que eu tive assim uma dificuldade muito grande no início, porque você imagina, você trazer uma pessoa com dor na alma para dentro da sua casa. Então, com a Carla, eu tive que ter muita paciência, eu tive que ter, assim, corrigir muitos comportamentos
que não era o comportamento que eu vivia dentro da minha casa. Ela era uma pessoa muito difícil, porque quando ela soube que é da família, que ela tinha sido adotada, ela soube já, uma mulher grande já, uma mulher grande quando ela soube. Então, ela percebia desde a sua infância que naquele lar existia algo que não era compatível à pessoa dela, pelas irmãs que ela tinha, por tudo isso. Então, o olhar da Carla, de início, a essas reações não foram bons. Então, em vez dela ter as escolhas boas, ela começou a ter o quê? As escolhas ruins. Porque isso é o problema das pessoas que não estão bem. É a sua escolha. Porque, tudo bem, a gente tem referência de infância, porém eu também tenho escolhas. Então, durante muitos anos, eu te digo que foi assim, durante 30 anos, ela viveu com as escolhas próprias de ser uma pessoa complexada, uma pessoa que não se enxergava, uma pessoa briguenta, uma pessoa que não era responsável com a sua vida administrativa, uma pessoa muito assim, que se mostrava esperta, mas sofria muito dentro dela. Então, eu digo assim, a Carla, eu fui mãe, eu fui filha, eu fiz Carla reconstruir a família, porque ela não se dava bem com a família. A família não é a família biológica, porque a mãezinha dela, ela não conheceu, mas a família que a acolheu desde criança. Então, assim, ela tinha raiva de tudo. Ela tinha raiva de tudo. Então, ela tratava mal a todos, né? Então, eu tive assim, na época, eu vivia com a minha filha. Então, eu tive muitos problemas, porque as duas tinham a mesma idade. Então, você imagina eu no meio do problema. Mas, olha, eu tive muita sabedoria com Carla, porque eu não tive o olhar de pessoa, de ser humano. Eu olhei para a alma dela. Eu sabia que ia ter cura para ela. Eu sabia que ela tinha potencial, porque é uma menina muito inteligente. É uma menina que, olha, eu entreguei a minha casa para ela, ela cuidava de uma forma, e quando chegou na minha casa, não sabia fazer nada. Mas ela cuidou de uma maneira que eu tinha confiança nela, da forma como ela cuidava da minha casa. Então, ali eu fui cuidando, tratando dela, conversando muito, pegando os erros e mostrando os acertos, olhando nos olhos, Fábia. Muitas vezes eu olhava assim diretamente para ela, olha para mim, eu estou falando com você. A Carla que vai se transformar, a Carla que pode, a Carla que é uma menina forte, você não é. Então eu sempre dava palavra de incentivo. E nos erros dela, sempre corrigia. Porque eu falava para ela, uma coisa que eu gosto é a verdade, eu não ando com a mentira. Então eu sempre falei isso desde o início. Mas o que mais me chamou a atenção dela também desde o início é que ela não mentiu para mim. Ela contou toda a sua história. Então, eu não acolhi a Carla enganada, mas eu sabia que Deus ia me capacitar para ajudá-la. Hoje, a Carla mora no Rio de Janeiro, ela está noiva, ela vai casar, ela trabalha. Hoje, ela reconhece o seu valor. Não é a dona Carlinda, mas sim o valor que ela traz dentro dela. Porque hoje, ela tem prazer de estar com a mãe, com o pai, com as irmãs. Ela fez cartinha, ela morando comigo, eu ia ensinando com ela sobre o perdão. Então, ali ela ia fazendo cartinhas, ia mandando para a irmã, para uma, para outra. Eu sei que Carla hoje é uma reconstrução, é uma menina de fato transformada. Então, assim, eu fico feliz, porque eu sei que ela está feliz e eu sabia que todos nós podemos, Fábio. Mas é o que eu falei para você, nós temos que emprestar um pouquinho de nós para o próximo. Dessa forma, a gente pode mudar com paciência o interior da pessoa, sem machucar, sem falar palavras duras. Eu nunca, falei palavras duras, mas na hora da verdade eu dizia, eu estou falando a verdade. Então, ali, como ela tinha bons ouvidos para ouvir, na hora eu sei que, olha, saía correndo, me deixava. Depois que ela ouvia tudo quando eu falava, ela ia para o quarto dela. E ali eu deixava, dava o tempo dela.
Depois ela voltava e era a Carla que hoje eu tenho, que está no Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que ela está bem e eu fico feliz por ela. Então, Eu essa acho é que a dor que a gente tem que curar das pessoas. É a dor da alma. a dor da alma. Acho que o Augusto está comentando aqui tem a ver, que ele está falando ressignificar a sua vida, ter resiliência, idealizar um novo horizonte e buscá-lo. É isso mesmo. A Elisa falando que lindo, é uma história muito bonita mesmo. E Carlinda, vamos falar um pouquinho de política, assim, como que essa questão de serviço social se associa à política? Porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, as ONGs, as igrejas fazem um trabalho que a política deveria estar fazendo. Será? Será Eu que a acho, política deveria eu estar acho assim. fazendo? Ou dá para unir as duas forças, né, para conquistar ainda Pronto. mais resultados? Aí você falou tudo. Para mim, dá para unir. Porque a política já tem o trabalho social. Você sabe que existe dentro das políticas públicas as assistentes sociais. E o papel da assistente social é o quê? É cuidar da vulnerabilidade das pessoas, né? Então, ali nessa vulnerabilidade, unida ao voluntariado, que é algo que disposto, é algo que não é assalariado, né? É algo que a pessoa faz realmente por amor. Eu acho que se a gente une os dois, traz bons resultados. Por quê? Você sabia que durante todos esses anos que eu trabalho também no corpo do projeto com assistente social, com psicólogos e com advogados. Eles têm um papel essencial para a vulnerabilidade das comunidades, a vulnerabilidade das pessoas que têm menos recursos. Então, eu não critico a política pública. Agora, cada um tem seu papel, como eu não conheço a fundo, né, a administração, a fundo das políticas públicas, mas eu tenho visto sim, porque eu conheço muitas amigas que trabalham e elas trazem muito resultado, porque você imagina, é muito grande, nosso Brasil é muito grande, nosso São Paulo é muito grande, nossos estados são grandes. Então você imagina se nós deixarmos somente o peso nas políticas públicas. Eu acho que cada indivíduo, eu não estou falando agora de política, eu estou falando de indivíduo. Cada indivíduo pode ter um papel essencial na sociedade. De ajudar, sim, de contribuir, até porque você vive com quem? Com o teu vizinho. Eu moro aqui no prédio, eu tenho quantos vizinhos aqui no prédio? Quantas pessoas eu conheço aqui no prédio? Então, um bom dia, uma boa tarde, um olhar seu, você pode mudar uma história. A mesma coisa as assistentes sociais que trabalham nas comunidades, trabalham na educação, trabalham na saúde. E eu tenho certeza que elas também fazem um bom papel. Agora, eu creio assim, na união. A unidade, para mim, é tudo. Se não existe unidade, não existe política. Se não existe unidade, não existe voluntariado. Então, eu acho que o principal é a unidade para a gente somar com as pessoas que precisam de ajuda, sim. Agora mesmo, a gente sabe, né? O trabalho mesmo que nós fazemos dentro da Igreja Universal, as ações sociais. Eu vi agora, Fábio. Eu estava lá no meio da rua por causa do Maio Laranja. A gente estava fazendo uma ação social, né? Para alertar os pais em casa. Então, ali nós conseguimos 400 máscaras. Então, isso é uma ação social, né? Agora mesmo nós estamos necessitando de alimentos. Nosso depósito já baixou. Tipo assim, eu fui num evento a semana passada que foram 1.000 cestas básicas, né? No trabalho do corpo da Igreja Universal. Eles têm um grupo muito grande e cada grupo tem uma responsabilidade. E eu fui acompanhando um grupo que me convidou, era muita gente, Fábia. Mulheres sentadas, mulheres grávidas. Eu me acerquei a muitas. Mulheres de 4 meses, o marido tinha acabado de ser desempregado. Uma senhora que eu fui buscar para ela não um guarda-chuva, tive que improvisar. Ela tinha acabado de ser operada da vista e ela estava ali sentada, esperando. Tinha um pouquinho de sol, mas ela não deixou de ir lá buscar a cesta básica. Por quê? Porque ela estava precisando. E ela correndo risco, eu fiquei preocupada, porque uma tia minha ficou cega por tomar um calor de um forno.
Ela tinha recém-operado, foi fazer biscoitinho, quando ela abriu, e aquela mulher estava ali, né, esperando uma cesta básica. Então, olha, eu acho que se a gente unir força, a gente consegue ajudar muito mais. Não vamos salvar o mundo inteiro, como você bem disse lá atrás, mas cada indivíduo pode fazer um pouquinho. Essa semana eu fiquei assim muito bacana quando eu abri a rede social de um líder nosso aqui de Guarulhos, né? O que é que eu vi? Poxa, ele com a sua equipe batendo de porta em porta, pedindo 1 quilo de alimento. E eu sei, eu vejo com os meus olhos o trabalho que eles fazem. É um trabalho sério. Se você vir aqui visitar o depósito aqui como está agora, você vai ver visivelmente que tudo que foi pedido e arrecadado chegou na mesa dessas pessoas. Então, olha, cada um de nós podemos, e ligado às políticas públicas, a gente vai ter muita força também, porque esse é o papel da nossa sociedade. Tem muito projeto sério acontecendo por aí, então, assim, quem quer participar de um trabalho voluntário, opção não falta, né? Não Opção não falta. falta. Eu digo assim, são vários. Tem as ONGs, tem as associações. É amplo o trabalho social no Brasil. É muito bacana. Tem muita pessoa. Eu estou aqui, ó, quando eu vou aqui no mercado, eu achei bem bacana. Tem uma ONG que ela está trabalhando para as famílias do Nordeste. Olha que coisa bacana. Você ali comprar, deixar 1 quilo só. O que é 1 quilo de alimento para alguém que pode comprar 2 quilos de arroz, entendeu? Uhum. Então, acho que vale a pena ajudar, sim, porque hoje, principalmente na real situação que nós estamos passando, é necessário ajudar essas pessoas. Então, colocar a fita vermelha do Raab, é colocar a fita azul, a fita branca, não importa de quem. O importante é a gente poder estender as nossas mãos ao próximo, e eu tenho esse olhar e sou muito feliz por isso. Gente, eu tô amando essa live. E ó, o tempo voou, a gente já tá com 51 minutos de live. Passou Eu rapidinho, nem vi o tempo Não, e passar. eu estava dormindo e sonhando. Carlinda, uma pergunta que eu sempre faço para todas as minhas convidadas e eu tô ansiosa para saber o seu conceito disso também. Para Carlinda, o que que é uma mulher líder? O que é ser uma mulher líder? Eu digo, mulher líder, primeiramente, é você ter essa disposição dentro de você, ter essa vontade, ter esse olhar, né? Não falo somente a Carlinda, eu falo as empresas, eu falo você, Fábio, eu falo a todos. A liderança é isso, é você ter esse olhar de sempre estar disposto, comprometido, você cuidar da sua equipe, você ser uma pessoa dinâmica, você ter essa vontade, essa força dentro de você, que aquilo que você fizer bem vai frutificar. Então, eu acho que a liderança é isso, é essa transformação. É você buscar essa transformação, esse olhar de mudança, sabe? De você ver a pessoa que está do seu lado, independente de quem seja, bem. Isso, para mim, é ser líder, sabe? É você ter esse olhar bom, esse olhar porque as pessoas estão muito necessitadas, independente se elas tenham muito ou se elas tenham pouco. Todo mundo precisa ser líder de todo mundo. Então, se eu tenho essa vontade dentro de mim, se eu tenho essa força dentro de mim, por que não ser uma líder, né? Temos que ajudar, sim. E hoje, você sabe, nós, mulheres, estamos tendo essa oportunidade em todos os lugares. Então, você não tem que se achar incapaz, porque a prática vai te ensinar. Então, você não tem que ter medo, você tem que se lançar, sim. As mulheres têm que se lançar porque elas são capazes também, né? Não como disputa, não como comparação. Eu nunca me comparo a nada. Aqui em casa eu tenho um líder. Meu marido é um líder, mas eu também sou uma líder, entendeu? Temos que andar um juntamente com o outro. Cada um com seus papéis, né? Para somar, a gente tem que se somar na sociedade, porque nós precisamos um dos outros, né? A gente não vive em sociedade sozinho. A gente, desde que nasce, você já recebe o quê? O calor da sua mãe. Você já recebe um colo. E quantas pessoas estão precisando, Fábia, de colo? E às vezes você é líder,
mas você não está sabendo o quê? Não está tendo comprometimento. Você está sendo uma líder de forma que as pessoas estão desestimuladas. Então, para você ser uma líder, você tem que ter uma equipe de qualidade, você tem que ter pessoas realmente que queiram ter os mesmos objetivos que você, e assim vai dar tudo certo. Então, essa é a minha visão, meu olhar. Carlinda, eu amei essa live, foi muito gostoso, foi uma delícia esse bate-papo, passou muito rápido, o nosso tempo já está acabando. Que Então, eu queria que bom. você deixasse os seus contatos, as suas redes sociais, para quem quiser conhecer mais do seu dia a dia, dos seus trabalhos, dos seus projetos. Obrigada. Eu agradeço a você com muito carinho, Fábia, porque meu olhar para você, você já sabe de onde vem. Sempre te respeitei, sempre você foi uma pessoa muito bacana, carinhosa, cuidou de mim um pouquinho também. As minhas únicas melhores fotografias que eu tenho foi você que participou. Então, eu quero te agradecer muito. E, claro, minhas redes sociais é Carlinda Tinoco, né? Facebook. Temos também o Instagram, que é Carlinda_SP. E eu gostaria de deixar o contato realmente do Projeto Raab, porque eu sei que é muito necessário para as mulheres que sofrem violência doméstica, abuso, passam todo tipo de trauma. Nós temos assim um curso gratuito, onde eu sei que vamos ajudar muitas mulheres. Então, é o 11 988 93 5251. Vou falar mais uma vez. Repete, eu vou mandar por escrito aqui você também, manda, né? É 011 9. 011 98893 5251. Marilene Cardoso, te mando um beijo. Uma amiga. Mandei aqui por escrito, Que contato ótimo. do Projeto Raab. Carlinda, obrigado mais uma vez, nosso tempo aqui está se Obrigada, olha o meu esgotando. abraço carinhoso Obrigado por para essa você. conversa que foi transformacional também. Espero que o Obrigada. pessoal tenha gostado. E um beijo enorme também para todo mundo que acompanhou a gente e ficou até o final. Um beijo Tá bom. no coração. Beijo, querida, e um Tchau, beijo para tchau. Fica todos com também que Deus. participaram. Você também, obrigada, Fábio.